Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Universo Pecuária. Eu estou aqui hoje com a Francine Gorski, que é CEO do Grupo Gorski, com o Kiko Salgueiro, que é CEO da Agropago, aqui para conversar um pouco sobre gestão, sobre métodos de pagamento, né? E antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu queria que, Francine, tu explicasse um pouco do que tu faz, né, dentro do Grupo Gorski, o que é o BPO, né? Para a gente contextualizar aqui a turma, como é esse serviço e qual a importância dele para o produtor rural. Olá, então, primeiramente agradeço, né, o convite por estar aqui. Sou Francine Gorski, estou à frente do Grupo Gorski, que é um grupo com várias empresas, né, que começou com a contabilidade, daí tem imobiliária, tem uma empresa da tecnologia de sistema de gestão para pequenos negócios, e agora tem o BPO e também atua com consultoria tanto financeira quanto tributária, né? O BPO é a terceirização da gestão financeira do negócio, nesse caso do agronegócio, né? Eu até brinco que ele é como se fosse o coração das empresas, do produtor rural, e esse coração ele precisa ter um cuidado, ter um check-up, ter alguém especializado para que faça essa parte, né? E muitas vezes o produtor rural ele fica focado no negócio dele e acaba deixando de lado e não priorizando a gestão que é tão importante para o negócio. Sem dúvidas. Bom, aproveitando o gancho, Kiko, queria que tu falasse um pouco da Agropago, o que é a Agropago, o que é a solução entrega, né, de forma geral. Então a palavra está contigo. Bom, Gustavo, primeiro também agradecer o convite, né? A gente já é frequentador assíduo do Universo Pecuária, a gente estabeleceu uma relação com vocês e com o evento, né? E pegando o gancho um pouco que a Francine falou, a gente também trabalha com gestão, né? No nosso caso é gestão de recebíveis. E a gestão, hoje em dia, ela é uma necessidade, né? Não é mais uma questão de organização ou grandes fazendas, grandes produtores terem. A gestão, ela começa desde o pequeno produtor até o grande. Se tu tiver a gestão do teu negócio, independente do tamanho, né, é o coração, como a Francine falou. Eu sou gestor financeiro, então eu ouço muito sobre isso e a gente passa isso adiante. Então, a Agropago, ela é uma plataforma de gestão de recebíveis, ou seja, ela auxilia no fluxo de caixa, diminui a inadimplência e diminui o envolvimento do produtor com essa parte, porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Cobrança é uma palavra bem complexa, né? Bem difícil, as pessoas fogem desse termo, né? E também as pessoas não gostam de cobrar, ou não sabem cobrar, ou não tem tempo, enfim, a gente entra para resolver essa situação, ou seja, o cliente, o produtor, ele faz a venda dos seus animais com recorrência, né? Em parcelas. Às vezes são parcelamentos longos, chegam até 50 meses, ou seja, são 4 anos que ele tem que receber daquela pessoa. Então, a nossa plataforma tem essa solução. A gente emite a cobrança desde o início do processo, lá, seja uma venda em leilão, seja uma venda direta na propriedade. A partir do momento que cadastrou aquela venda, o nosso sistema se encarrega de notificar o comprador antes do vencimento, auxilia ele. O bom pagador, obviamente, tu manda lá a cobrança, pode esperar que ele vai pagar. Tem aqueles esquecidos que tem que ser cobrados com mais frequência, né? E a gente, através disso, a gente vem usando inteligência artificial, inclusive para adequar o perfil do pagador, ou seja, a pessoa que é boa pagadora, ela não precisa ser tão cobrada quanto os outros, né? Então, tudo isso inclui a gestão que ela falou e a nossa solução é para isso. É uma plataforma de cobrança. A gente já está há muitos anos no mercado. A gente começou em 2008 como uma assessoria de cobrança, né? Em 2018, a gente criou a primeira versão do aplicativo que chamava Acerto Fácil. Então, a gente juntou as duas expertises pós-pandemia e criamos a Agropago, né? Que ela é uma solução recorrente, uma solução digital, mas com uma assessoria por trás que a gente dá toda essa segurança de cobrar em algum momento que não forem cumpridos os prazos, né? Então, é uma plataforma com assessoria de cobrança digital. Maravilha. E até uma pergunta assim, eu acho que ela é comum aos dois, né? Entendendo aqui que tem algumas diferenças entre o que cada um faz.
O que para vocês é o maior entrave, o maior empecilho para a adoção, tanto da tua solução, né, da Agropago, quanto da contratação do serviço de BPO por parte do produtor? O que vocês têm enxergado como talvez a maior barreira, assim, de forma bem objetiva? Bom, eu entendo que os maiores gargalos do produtor rural é a questão da mistura, da confusão das contas da pessoa física dele com a do negócio da produção, né? Esse eu acho que é o top 1, assim, do gargalo. E com isso, acaba sendo uma barreira já de início para executar o BPO, né? Porque o primeiro passo é, vamos separar as contas. Faz uma conta num banco, utiliza para pessoa física, para ti, e outra para o teu negócio, né? E também confusão, assim, não sabe para onde está indo o dinheiro, que geralmente, né, é um dos maiores, das maiores reclamações. Não sabe para onde está indo o dinheiro, será que dá lucro, será que não dá lucro? Só que para tudo isso precisa da organização do produtor, né? E eu acho que para organizar não basta eu, Francine, ou a Agropago impor, né? Nós temos que tentar sensibilizar o produtor que ele necessita disso. No nosso caso, a principal barreira é a resistência do produtor, a fidelidade que o produtor tem com o grande banco. A gente conversava sobre isso hoje pela manhã. O produtor rural ele é muito fiel ao banco que ele já tem conta há décadas, né? Dificilmente tu vê um produtor mudar de banco e é muito raro, né? O cara que tem conta num banco, ele só muda se receber uma proposta melhor, enfim. Mas é muito raro. Então, e no início do nosso trabalho, o produtor ele confundia muito com o serviço de banco. Que como a gente emite boleto, a gente faz toda a emissão, né? Eles, mas boleto eu tenho no banco, né? E lá no banco eu tenho financiamento, eu tenho outras coisas. Só que no nosso caso a gente usa o boleto, mas a gente a gente faz toda a parte de cobrança mesmo, efetiva, né? E tem a gestão por comprador, por leilão, por raça, por categoria. A gente tem todo um detalhamento que o banco não oferece. Então a gente oferece uma camada acima do banco. E obviamente a gente nunca quis e nem tem a pretensão de concorrer com um grande banco, né? Nossa questão é receber o dinheiro. Depois que ele recebeu o dinheiro, ele leva lá para o banco que ele tem conta e lá ele faz toda a gestão desse recebimento. Então, o gargalo que a gente teve e tem ainda, a resistência é essa fidelização com o banco. Eu emito a cobrança no banco tal porque eu tenho conta há muito tempo, meu filho tem conta, minha esposa, e entra essa questão que a Francine falou também de misturar, às vezes, a conta da fazenda com a conta da pessoa física. Poucos produtores ainda têm essa resistência, mas tem, né? A maioria já enxerga a sua fazenda, a sua propriedade, a sua cabanha como uma empresa, então já tem uma gestão mais profissional, mas também tem essa questão de misturar. Mas eu sempre emiti cobrança no banco tal. Sim, mas o banco emite a cobrança, mas não cobra. A gente faz esse papel. Esse é o ponto, né, Kiko? Justamente, eu até ia comentar, o banco ele não faz a cobrança, é perfeito. Então, tem toda essa questão, é fazer a gestão, como tu bem falou, né, de recebíveis, digamos assim, para garantir que o produtor também esteja sempre capitalizado, né? Isso aí é importante, ainda mais no momento que a gente vive hoje, inflação alta, tu poder contar com dinheiro é fundamental. E a Francine pontuou muito bem, né? Tem essa questão, muitas vezes o produtor ele não tem essa segmentação do que é pessoa física e pessoa jurídica, né? O que é empresa, o que é o meu bolso. Então, isso tudo acaba sendo um fator muito... um fator atenuante nesse sentido. Francine, queria perguntar agora direcionado para ti, tá? Eu queria entender um pouco melhor, tá, da parte do BPO, o que tu falou que faz toda a parte de gestão, tá? Mas dentro da gestão, o que tu enxerga assim como oportunidades, o que tu enxerga que o produtor já faz bem na tua experiência, tá? Que ele já ao natural faz bem na parte de gestão e onde o produtor talvez esteja pecando mais.
além dessa questão de não ter a segmentação, né, do pessoa física e jurídica? Bom, o BPO, né, eu sempre digo que é uma ponte do campo com a decisão estratégica, né? Ele vai te fornecer dados, informações suficientes para que tu possa tomar uma decisão baseada em informações, em dados, não só no feeling dele, né? Então, o primeiro passo seria levantamento de entradas, de saídas, contas a pagar, contas a receber, que vai para o viés do BPO mais operacional, que tem 2 vieses, o viés operacional e o viés estratégico. Então, no operacional é toda essa parte de operação mesmo. Fornecedor, contas a receber, contas a pagar, a estruturação dos relatórios, conciliação bancária com a utilização de tecnologias, né, integração de tecnologias. É mais para ter a informação. E o viés estratégico é mais a análise estratégica daquele relatório que foi executado, né, com as informações. Tanto até agora que vai vir a reforma tributária, pensar no fluxo de caixa, né? Porque às vezes o produtor vai lá, tira um custeio na cooperativa tal, mas não destina ao fim daquele custeio. Então, para te saber o custo realmente da tua produção, vai impactar, entende? No teu custo, tipo, aquele custeio foi tirado para isso, mas não foi utilizado para isso. Então, onde que eu vou alocar os juros? Onde que eu vou alocar todas as despesas referentes a esse custeio, né? E também a questão do planejamento tributário, porque planejamento tributário, muitas vezes a gente faz baseado em estimativa, porque nós não temos essa informação. Então, já vai ter um relatório para ficar um pouco mais assertivo, vamos dizer, né? Não, maravilha, maravilha. E Kiko, queria entender um pouquinho mais da Agropago, tá? Tu tem ideia de qual o tamanho do impacto que a Agropago tem nos produtores que adotam a tua tecnologia? Em que sentido? Quanto a mais o produtor recebe, pode ser em termos percentuais, ou qual é a taxa de sucesso de pagamento ou de recebimento do produtor? O quão maior ela é em relação a um produtor que não tem uma tecnologia como a tua na base dele? A gente consegue, Gustavo, diminuir em quase 80% o tempo que o produtor gasta para esse serviço, ou seja, desde a emissão do boleto, o envio, o controle. Então, a gente consegue reduzir esse tempo em 80%. E reduzir em 3 vezes o custo que ele tem operacional para essa questão também, ou seja, ele teria que ter um funcionário, uma pessoa dedicada a isso, né? Não só exclusivamente, dependendo da campanha, mas algumas horas do dia um funcionário ele teria que... Então, a gente consegue reduzir custo e também impacta na inadimplência, né? Porque a gente faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha 24 horas, porque quando a equipe termina o expediente, o sistema segue, né? A gente tem, claro, que respeitando horários, né? Obviamente, a gente não quer ser aquela cobrança chata que todo mundo recebe hoje em dia, ligação. Inclusive, a gente está usando muito menos a ligação, que a gente está conseguindo resolver por outros meios, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então, a gente tem uma inadimplência muito menor do que o mercado aceita, vamos dizer assim. Que a inadimplência é diferente, muito, diferencia nas raças, nos estados, nas regiões. Então, tem raças e categorias e espécies que aceitam uma inadimplência maior, porque não é uma relação de produtor para produtor, e aqui a gente está falando de equinos, que são usuários. A pessoa compra um cavalo, ela não precisa ser um criador, então não tem essa relação de produtor para produtor. Na pecuária, no gado, já é menor a inadimplência, porque daí entra, né, a relação de produtor. Mas a nossa inadimplência era muito mais baixa e até a gente consegue fazer com que o produtor receba mais rápido. Porque às vezes ele esquece de cobrar um comprador, um cliente, e o cara demora às vezes 10, 15, 20 dias para pagar.
No nosso caso, ele tem o vencimento, tem o compromisso de pagar naquela data e a gente trata aquela data como sendo a data do vencimento. Atrasou, tem juro, tem correção, então isso auxilia no fluxo de caixa, né? E diminui bastante a inadimplência. Então, a gente tem uma inadimplência 3 vezes menor que o mercado aceita em determinadas raças, categorias e regiões. E isso vai muito também do produtor não ter a gestão formal, né? É da informalidade da gestão, que daí não tem o controle de contas a receber, né? Sim, não, e interessante assim, ter esse fluxo de caixa positivo, né? Ter esses recebíveis aí em dia, eles vão também ajudar muito o produtor para, dentro do que tu faz, né, Francine, a estruturar as suas operações, tá? Eu queria, Francine, que tu explicasse um pouquinho melhor, assim, quais são os principais pontos que tu aborda no BPO, como tu tem trabalhado com produtores e os produtores que estão adotando a tua consultoria, por assim dizer, como tu tem visto assim o ganho de capital, como tem visto a questão de melhoria de resultado, inclusive, né? A gente sabe que organização, ter dados, né, Kiko, tu tem uma tecnologia muito boa nessa questão de recebíveis, gestão de dados, gestão de informação é fundamental. Como tu tem visto isso, assim, o produtor rural, ele simplesmente por estar organizando ele já tem ganho, mas eu queria ter a ideia da magnitude e quais são os principais caminhos assim que tu tem utilizado para conseguir fazer essa estruturação, porque a gente sabe, né, o produtor ele passa o dia inteiro no campo, então ele está sempre correndo, e aí às vezes tu ter a gestão de informação, tu ter a gestão dos teus recebíveis acaba passando batido, né? Como tu trabalha isso com o produtor para que tu consiga ter essas informações? Nós trabalhamos assim. Nós, né, quando fecha o contrato conosco, criamos um grupo com o produtor ou com o responsável do financeiro no WhatsApp. E ali ele vai alimentando tudo. Fui num posto de combustível, ele só tira uma foto da notinha, combustível. E ali ele vai colocando tudo, né? Porque a gente sabe, o produtor, se tiver organização, ele vai ter um caderninho dentro do carro e vai anotar ali. E para passar isso para uma planilha é muito mais difícil do que tu ter ali em tempo real, né? E aí temos sistemas e uma funcionária específica para lançar ou importar todas essas informações, né? Começa assim. E eu vejo que, eu vou citar 2 exemplos, né? De um produtor que é pecuária, que é porte menor, fatura uns 2 milhões ano, e a dificuldade, que é muito específico, tipo, o Gustavo quer o BPO para tal fim, e eu quero para organização, entende? É muito específico de cada negócio, né? E esse produtor, ele queria saber da rentabilidade, se a forma que ele estava manejando, que ele tinha, né, ser proposto, que é gado de cria, estava sendo correto ou ele ia ter que mudar a estratégia. O que nós fizemos? Nós retroagimos 1 ano, né, do ciclo pecuário dele e fizemos 1 ano, fechou 2 anos de análise. Nesses 2 anos, fechou o fluxo de caixa negativo. Mas, por quê? Por conta do período que é o investimento que ele tem que fazer para depois, né, poder usufruir, vamos colher. Realizar a venda, né? Exatamente, que daí entra muito da parte do que o Kiko faz. Isso. Gente, uma pergunta que eu entendo que seja comum para vocês dois. Qual é o perfil de quem adota a tua solução e a tua solução? Se vocês têm isso bem mapeado, é o grande produtor, é o médio produtor, é o pequeno produtor, é de tudo, não tem muita diferenciação nesse sentido. É um produtor mais tecnológico, menos tecnológico, né? Só para a gente entender aqui, porque esses negócios acabam se conversando muitas vezes, né? Então a gente podendo também ter essa clareza para poder identificar onde estão os gargalos, né? Para acessar X, Y, Z de perfil. Kiko, na Agropago tu tem ideia assim de qual é o perfil do produtor que utiliza mais a tua ferramenta? Na verdade, Gustavo, como tu falou, a gente atende todo o perfil, né? Desde o pequeno, passando pelo médio ao grande.
na nossa diferenciação, no caso, é o volume, né? O pequeno produtor, ele mesmo administra a sua carteira, porque ele sabe para quem ele vendeu, quantos animais ele vendeu. Então, ele mesmo administra e tem aquele perfil menor. O médio produtor, ele já tem outra pessoa que administra, mas ainda é meio informal, assim, né? A gente migrou ele do Excel para uma plataforma. E o grande já tem uma estrutura, já tem um financeiro, que aí é essa pessoa que sentia a dor da cobrança. Não é o produtor, aí não é a persona do dono do negócio que tinha essa dor, porque daí quem cobrava, quem faz a cobrança é o financeiro da fazenda. Então, ele que sentia essa dor de cobrar, de o cliente não atender, não pagar no dia. E aí, então, ele que usa a plataforma. Então, no nosso caso, são diferenças de perfis, né? Mas a gestão é a mesma. No final do dia, é ele sentar na frente do computador ou olhar no seu smartphone o que ele recebeu, o que não está recebido, quem não pagou, né? E o que ele tem uma projeção de recebimentos para os próximos meses para ajudar ele justamente nessa gestão do fluxo de caixa, fluxo financeiro, né? Mas perfil a gente não tem definido assim, porque a gente consegue atender, inclusive a gente está abrindo, e a gente conversou sobre isso hoje também, para prestadores de serviço da pecuária, do agronegócio. A gente já tem na nossa carteira a Rádio Web, lá no caso do Leôncio, da Rádio Sul, que é parceiro de vocês. A gente tem central de reprodução, a gente tem veterinários, então a gente está conseguindo atender a cadeia, né? Startups do agronegócio que tem recorrência, então a gente também está fazendo um plano de integração para as agtechs, né? Então, nosso perfil de onde tem contas a pagar, contas a receber, a nossa plataforma resolve, né? Essa é a ideia. Não é só o produtor, então, Kiko. Não, bacana. E para ti, Francine, como é que tu vê essa questão aí do perfil? Existe um perfil mais bem delineado nesse sentido ou não? Não todos produtores de todos os portes utilizam o serviço de BPO? Também, né, como Agropago, nós atendemos todos os tipos de produtores, e não só produtores, como outras empresas também, né? Mas eu vejo que os que mais buscam são aqueles que estão crescendo e continuam com a desorganização, sabe? Que daí eles começam a faturar mais e não sobrar tanto mais aquilo que eles faturam. Então, é os desorganizados mesmo, sabe? Que eu vejo que é os que mais procuram, assim, pelo serviço. E, na verdade, daí não tem muito... Não é por dimensão de área de terra, enfim. Não, legal. E o que vocês veem hoje como oportunidade dentro do que tu está fazendo, né? Que, claro, receber dinheiro é sempre uma oportunidade, óbvio, mas o que tu vê, eu achei bem interessante que tu comentou, né? Que vocês estão saindo do perfil só do produtor e indo para outros segmentos ou outros elos dessa cadeia, né? O que tu vê como oportunidade, o que tu vê como próximos passos para a expansão, crescimento da Agropago com um horizonte aí de médio e longo prazo? A gente vem já nos últimos anos, a gente migrou muito para o lado da digitalização, porque a pandemia, né, infelizmente, o que ocorreu, ela serviu para mudar um pouco a mentalidade. Todo mundo se reinventou na pandemia, né? E do nosso setor não foi diferente. Os leilões, aqui Lavras é um grande exemplo dentro do nosso estado, eles sempre foram mais presenciais. Eles passaram a ser mais virtuais, né? Todas as leiloeiras de pequeno, médio e grande porte migraram para esse modelo. E isso fez com que o produtor ele começasse a confiar mais na tecnologia, né? Antes da pandemia, a gente mandava um link de pagamento no WhatsApp, o cara simplesmente não abria, né? Hoje ele já confia que, né, a gente tem ali nosso selo, então ele já conhece, ele sabe que ele pagando ali vai dar certo, não é golpe. A gente está passando por um momento difícil nessa questão dos golpes, né? Que a gente poderia fazer um debate só sobre isso aqui. Todo dia ligação, mensagem, a inteligência artificial, infelizmente, as pessoas estão usando para esse fim, né? Então, tu não consegue mais confiar, de fato. Tem coisas que são muito confiáveis e, na verdade, são golpes, né? Mas a digitalização do mercado, a gente enxerga como uma oportunidade. Por quê? O meu propósito, há alguns anos já,
foi de trazer para o nosso mercado, para a agropecuária, o que a gente tem na cidade, ou seja, os meios de pagamento, tu poder chegar com teu celular sem a tua carteira, né? Tu poder chegar hoje em dia tu chega num restaurante, tu paga com o celular, tu vai na banca da esquina, tu paga com o celular. E no nosso meio ele era ainda muito do cheque, da promissória, né, do dinheiro, né, principalmente o leilão de gado geral, como ocorre aqui. As pessoas vinham com um talão de cheque, porque ela tinha que dar um cheque para a leiloeira, um cheque para cada um dos vendedores, né, às vezes mais de um cheque para cada lote que ele comprou. Então a gente está usando a tecnologia a favor não só do nosso cliente, que é o vendedor, mas do comprador também. Ele poder não mais ter que carregar cheque, não ter mais que carregar dinheiro, e ele com o celular chegar num leilão, poder pagar por Pix, poder fazer uma TED, o pagamento no cartão. A gente usa o cartão recorrente, ou seja, no modelo dos streams, né? Tu cadastra o cartão e todo mês só debita o valor da mensalidade no cartão. Então o produtor está aceitando mais isso pós-pandemia. E também a geração que está assumindo a gestão das propriedades. Tu deve ter percebido também, Francisco. Os netos já estão assumindo. Então, a gente tem clientes que eu já passei, já estou na terceira geração, né? Eu já tratei com o avô, com o pai e agora está com o neto, que já estudou numa cidade maior, que já tem carteira digital há muito tempo. Então, ele sabe pagar, ele sabe receber, né, pelo celular, sabe fazer a gestão também pelo celular. Então, a digitalização que está mais presente no nosso mercado, e o Universo Pecuária fala muito sobre isso, sobre inovação. A gente está aqui na Arena da Inovação. Então, acho que a digitalização e a própria inteligência artificial, que é a grande sensação do momento agora, ela está sendo bem usada e sendo aceita, né? No nosso caso, a gente está conseguindo, por exemplo, criar perfis de pagadores com inteligência artificial. Então, o nosso sistema está se adaptando ao perfil de cada pagador para que ele receba a cobrança de acordo com o perfil que ele mesmo construiu. E esse histórico a gente está transformando e pretende lançar no início do ano que vem um score da pecuária. Ou seja, as leiloeiras vão poder consumir como se hoje elas consomem a consulta no Serasa, por exemplo, né? Então, a gente vai dar o histórico da pessoa no mercado, né? Que às vezes é mais relevante do que o histórico que ela tem no comércio, no varejo, enfim. Então, a gente vê como oportunidade a tecnologia, né? Esse é o nosso propósito. Não, sem dúvida, a tecnologia ela tá aí para ajudar, né? Tu bem ressaltou. Hoje em dia, eu por exemplo, eu não uso mais a carteira, não levo mais carteira em lugar nenhum, tudo é no celular. Eu sempre brinco, o problema é que a gente perde o celular também. Não. E Francine, para ti, a influência da tecnologia, como ela tem trabalhado a teu favor? Como é que tu tem melhorado os teus processos, automatizado eles, o próprio WhatsApp, o fato de poder usar o WhatsApp, né, como tu bem citou, para poder fazer pelo menos essa captação das notas do produtor e o lançamento, né, é uma baita ferramenta, porque tu acaba tirando um processo que talvez antes era mais demorado, aí tem que juntar notinha, tem que fazer tudo, às vezes era escanear, ou até às vezes entregar em mãos, né, então acho que fica muito mais rápido e muito mais também direto, né? Como é que para ti isso tem influenciado a questão da tecnologia? Eu brinco que a tecnologia é uma funcionária, né? Porque hoje ela faz praticamente tudo. Notas de saída, notas de entrada, se estiver com o CPF. Não tira férias, não adoece, não atrasa. Não coloca na justiça. Aí, se tiver o CPF e a inscrição estadual vinculada, importamos tudo. E o grupo do WhatsApp é mais para essas coisas que não conseguimos importar. Um cupomzinho, um recibo, algo que não está registrado, né? Então, a tecnologia ela veio a somar, né? Para facilitar o nosso serviço e a gente tem informação em tempo real. Assim, real. E eu digo que o BPO e a gestão financeira é o adubo da prosperidade para os produtores, né? Então, para eu melhorar o meu negócio, eu tenho que saber o que está acontecendo com ele, certo? E como que eu vou saber o que está acontecendo se eu não tenho gestão nenhuma? Então, o BPO vem muito ao encontro disso, né? Organizar para eu conseguir crescer, para eu conseguir prosperar. Estruturação do negócio, né? Exato. A médio e longo prazo.
Kiko, eu gostei muito de uma fala tua, né? Tu levantou uma bola aqui que é muito interessante. Esse conflito de gerações, né? A gente está vendo cada vez mais aí uma juventude com um perfil super tecnológica, né? Como a gente bem vinha falando. Eu queria entender nesse sentido assim, essa geração mais jovem, ela óbvio que entende e adota melhor as tecnologias, mas nesse sentido, o que tu tem percebido deste perfil mais jovem? Quais são as demandas deles, né, da tua solução? Se tu tem algum direcionamento, até pensando já nas futuras gerações, na sucessão? Acredito que a questão da cobrança, né, como tu bem falou, a gestão dos recebíveis, ela vai também se modificar, né, vai se tornar cada vez mais rápida, mais instantânea. Como é que tu tem visto este mercado, digamos assim? A grande diferença que eu noto assim nessa nova geração é a pressa, assim. Tudo tem que ser mais rápido, o atendimento tem que ser mais rápido, né? O cliente tem que ser atendido mais rápido. E, diferentemente das gerações anteriores, eu já estou há 30 e tantos anos nesse mercado, então eu conheço muito, né, as pessoas, as personas, né, diferentemente do avô, do pai, eles têm um pouco menos de paciência com, no caso de uma dívida, de um devedor, um cara atrasar. Então o avô já tinha um relacionamento, não, fulano pode esperar que ele vai pagar, né, ele deve estar mal mesmo, conversei com ele, não aperta, esse era o termo que a gente não aperta. Agora não, agora eles já procuram saber quais ferramentas usar, o que a gente vai fazer de ação no caso de um devedor atrasar, mais de um dia ou 2 dias, sabe? Então acho que muda um pouco e pela velocidade que eles vivem, né? Hoje em dia a tecnologia ela é muito boa, mas tem que saber dominar, né? Então, acho que essa questão da rapidez nas informações, que já são habituados a isso, né? Ser tudo online, não usar e-mail, por exemplo, né? Deus o livre tu mandar hoje uma correspondência pelo correio, como a gente fazia há alguns anos, que os relatórios a gente mandava no envelope pelo correio. Não tem muita paciência de ler relatório, por exemplo, tem que ser tudo bem resumido, né? Inclusive, a gente já criou relatórios mais visuais, mais gráfico, menos escrito, porque tudo é muito rápido, então eles não têm mais tempo. O tempo é uma coisa também que eu percebo que a nova geração, eles têm muitas coisas, né, ao mesmo tempo, porque eles têm a vida profissional e têm a vida virtual ali, né, tem rede social, tem, enfim, relacionamento com outros grupos, mas eu vejo isso como um diferencial, assim, não que isso seja ruim, né, mas acho que tem que ter as medidas, né, então a gente entrega a informação, a gente entrega inclusive a plataforma, né, no teu caso também, vocês entregam ali tudo que eles precisam, aí às vezes depende do cliente absorver, ter o tempo de visualizar, de entender aquilo ali, e não precisar perguntar tanto, né? Porque senão vira um chat GPT, né? Tu tem que responder. Então, acho que essa diferença de personas, né? De idade, assim, acho que vai muito mais na relação hoje tudo tem que ser um pouco mais rápido. Antigamente, um cliente pedia um relatório e às vezes ele esperava 2 dias, 3 dias, né? Porque a gente tinha que criar um relatório. Hoje tem que ser na hora. Eles pedem no WhatsApp e aí tu tem que, às vezes, responder um pouco mais rápido do que o normal. Por isso que a gente já vem atualizando sempre, né, nossos relatórios, nossos formatos de entrega de informação. A informação tem que ser mais rápida hoje em dia. É uma tendência, né? Esse mundo digital é tudo muito rápido mesmo. Francine, e para ti? Como tu vê esse conflito de gerações, ou não um conflito, mas essa diferença entre as gerações, né? O Kiko trouxe essa visão de ter mais pressa, né? De ter mais pressa. Para o BPO, essa juventude, ela é mais, vamos dizer assim, aberta a contratar um serviço de BPO? Não? Sim? Como tu tem visto isso, né? E também entender um pouco, assim, do perfil do teu cliente, o cliente mais jovem, o cliente que talvez
mais antigo, quais são as diferenças que tu nota, assim, até no comportamento, na tomada de decisão, como isso tem influenciado até no teu trabalho? O que eu noto, né, que essa geração, as gerações, né, as mudanças de gerações, elas vêm para nos transformar também, tanto os negócios quanto a operação, tudo, né, porque aí nós temos que mudar para ser voltado para eles, né. Eu vejo que a geração mais nova, ela aceita mais, assim, impulsivamente, vamos fazer, mas ela não tem a paciência de construir a organização, né? Tipo, os mais antigos que já estão, tipo, estruturando, eles demoram, resistem um pouco, vamos fazer, até pelo medo, né? Medo de, meu negócio não está sendo rentável quanto eu pensava, nesse sentido, né? Mas eles têm mais paciência para construção, para estratégias, para coisas. A nova geração, ela está muito imediatista, assim, justamente pela velocidade da informação, do atendimento. Tu demora minutos, já fica perguntando, porque eles já têm a informação na mão, né? Então eles querem isso da gente. É a devolutiva quase que imediata, né? Exatamente. Justamente a gente tem visto aí, como a gente estava mesmo dizendo, a tecnologia ela te traz muitos benefícios, mas tu acaba perdendo também um pouco do processo do trabalhar de maneira talvez até mais bem estruturada, né? E tu acaba... Só corroborando com isso, ontem mesmo aconteceu, eu estava chegando aqui no Universo, e um cliente me chamou que ele estava esperando atendimento. A gente tem lá um chat de atendimento, que é pelo WhatsApp, mas é um chat. E aí ele disse, tô chamando e não tive retorno ainda. Aí eu perguntei quanto tempo tu chamou. Já faz uns 10 minutos. Eu disse, não, 10 minutos, né? Mas tudo bem, eu vou ver com o pessoal, né? Vou pedir para dar prioridade. É urgente? Não, é só, sabe? Então não era uma urgência que não pudesse esperar mais de 10 minutos. E como é no WhatsApp, eu disse, então te preocupa que tu não vai precisar ficar na frente de uma tela, né? Tu tá com o teu WhatsApp no teu celular, daqui a pouco alguém vai te chamar. E quando eu falei com a minha equipe, eles já estavam respondendo para ele. Então, quer dizer, já tinha um pouquinho mais de 10 minutos, né? Um momento de alta demanda, 10 minutos hoje é uma eternidade, né? Então, é uma diferença dessa geração. E esse cliente que me chamou é dessa geração mais nova. Sim. Não, sem dúvida. Gente, queria, para a gente ir finalizando aqui, como vocês estão vendo a influência do mercado nos negócios de vocês, né? O mercado, a gente vem do mercado, vamos falar de Rio Grande do Sul, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul, então vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. A gente teve alguns anos aí que com viés tanto ruim para a cadeia de grãos, né? A pecuária aí está dentro de uma estabilidade. Como é que esse comportamento do mercado tem impactado o negócio de vocês? Ele impacta de maneira positiva, de maneira negativa? O produtor, óbvio, todo mundo quando tem algum momento, não quero usar o termo crise, mas quando tem algum viés, né, ruim nesse sentido, ele acaba se fechando e abrindo mão até de algumas coisas, né, como uma solução como a tua, né, ou até com um serviço de BPO para fazer a gestão, né? Muitas vezes eu escuto assim, não, mas vou fazer gestão do quê? Né? Eu queria entender um pouco da visão de vocês, como tem impactado no negócio e a visão de vocês, né, trazendo até para a questão da importância de trazer serviços, tecnologias para poder também melhorar nesse sentido. Eu vejo que, claro, o mercado ele travou um pouco, né? Mas para o BPO, eu percebi uma procura maior, justamente pela eficiência, né, operacional, pela transparência da informação, pela compliance também, pelos erros fiscais, que daí tu tem tudo ali já lançado de forma real, já estrategicamente pensado, conversado, discutido. Então eu vejo que para o BPO foi uma melhora, sabe? Mas já para outros negócios do grupo, vamos dizer, eu já vejo que está mais retraído, está mais travado. Mas para esse eu vejo que eles precisam da informação, né?
Eles precisam disso aí para ver se continuam, se não, se vendem, se arrendam, se... Enfim, mais nesse sentido. A gente está trabalhando no setor primário, então qualquer coisa que impacte, né, seja muita chuva, seja pouca chuva, né, a gente passou por um período bem complexo ano passado, né, o estado inteiro praticamente com relação às enchentes. A gente tem clientes que teve um cliente que perdeu 80% da produção, né, na enchente. E lá na outra ponta, o cara que tinha que pagar perdeu o seu comércio, perdeu, né, ou a sua casa estava embaixo d'água. Então, qualquer reação que o mercado tenha externa, seja por alguma questão natural ou econômica, política, impacta diretamente na inadimplência, que é a inadimplência que é onde mais nos pega. Então, a gente tem que colocar mais esforço, a gente tem que ter uma tolerância um pouco maior lá de quem tem para receber, porque a gente tem o histórico daquela pessoa e realmente a gente consegue distinguir quando a pessoa está passando por uma situação complexa financeiramente e ela acaba deixando de pagar, cumprir aquele compromisso que ela tinha mensal. Então, no nosso caso, tudo que impacte a produção impacta diretamente na inadimplência, né? E às vezes não precisa acontecer lá no campo, não precisa ser a estiagem, não precisa ser muita chuva, não precisa ser o custeio, é alguma questão de mercado, porque a gente também tem empresários, né, que tem outra atividade que não só a produção pecuária ou agrícola, né? Então, esse ano a gente teve a questão lá do tarifaço, né, que impacta. Então retrai. Então, quando retrai, a pessoa deixa de cumprir alguns compromissos e aí impacta direto na nossa inadimplência, né? Mas a procura pelo serviço, ela tem uma alteração, ela diminui, aumenta? Em alguns casos ela aumenta porque o produtor, aquele que era um pouco mais resistente, ele acaba nos procurando porque ele acha que a gente vai conseguir. Ele vê a necessidade, né? Ele entende a necessidade exato, de que, na verdade, não é que ele entende, eu não acho que não é nem entender a necessidade, é precisar ter acesso ao capital e ter essa cobrança, né? Ter essa gestão dos recebíveis. Exato. É fundamental, acaba se tornando ainda mais fundamental para o produtor, né? Exatamente, e também a gente consegue fazer ele enxergar um pouco mais que a gestão, não só no caso do nosso produto, né, mas ele ter um melhoramento na sua gestão lá desde o início do processo, desde a venda, escolher melhor, quando ele é no caso de uma venda direta, como a gente chama, né? Ele escolher melhor para quem ele vai vender, né? Então a gente também oferece suporte para isso, a gente oferece uma consulta, a gente oferece o contrato mais elaborado, então auxiliar no processo todo, né? E saber que ele tenha uma segurança e nesses períodos mais difíceis a gente poder demonstrar que o nosso processo ele consegue ser mais eficaz, porque a gente, como eu falei no início, a gente faz só isso, né? Então fica mais fácil a gente conseguir um acordo do que aquele que não, porque a pessoa que deve, ela paga primeiro aquele que cobrou primeiro, né? Então, ou a dívida menor, enfim, tem alguns critérios, mas quem consegue precisa, né, receber depois é aquele que cobra. Eu costumo dizer que quem não cobra não recebe, né? Então esse é o nosso... Não, maravilha, gente, maravilha. Muito bom papo com vocês, prazer ter vocês aqui, tá? Sejam sempre muito bem-vindos ao Universo Pecuária. Eu queria agradecer vocês pelo bate-papo, tá? E quero convidar o pessoal aí que nos acompanha, que acompanha os demais materiais, que esse Universo Pecuária vai ter bastante coisa. Kiko, obrigado. Francine, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, né, mais uma vez, e por a gente estar podendo participar de um evento que é um evento que não acontece, eu acredito, só essa semana. Ele vem sendo construído, né? Eu já encontrei vocês na Expo Inter, a gente se encontrou em outros eventos, o Mundial do Braford, né? Tinha um stand do Universo lá. Então, acho que é um evento que ele já está registrado, né, no Rio Grande do Sul, e para nós é uma honra estar participando aqui e ser tão bem recebidos como a gente sempre é.